E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se inicia com o protagonista que alguns anos atrás, foi diagnosticado com uma doença incurável. Devido a isso, ele passou o resto do tempo apenas jogando, e ele está prestes a iniciar mais uma vez no jogo que ele jogava. Após escolher duas características para o seu personagem, no entanto, ele recebe uma penalidade, um tempo limite. Após iniciar o jogo, para sua surpresa, uma luz aparece neste momento. Ele acredita que está chegando ao fim de sua vida, onde morreria sozinho sem ninguém ao seu lado. Entretanto, ao abrir os olhos novamente, ele descobre que ainda está vivo, mas em outro lugar, e por alguma razão, esse lugar parece familiar para ele. Ao se olhar no espelho, percebe que está dentro do jogo que estava jogando e reencarnou como um dos personagens chamado Knox. De acordo com a história, Knox é um dos 3 mestres da escuridão e nasceu em uma das famílias mais criminosas desse mundo. Ele é o mais novo entre seus 5 irmãos. Sua família possui várias gerações de gênios tanto na magia quanto na espada. No entanto, Knox é o único na família que não possui talento, o que o fez ficar com raiva do mundo. Como resultado, ele acabou formando uma aliança com os demônios, tornando-se o maior desastre da história, e agora, ele se tornou esse personagem. Ao abrir sua tela de status, ele descobre que seus atributos são muito ruins e além disso, possui várias características negativas. Ele também tem o efeito negativo do tempo limite, o que significa que ele precisa sobreviver pelo tempo que lhe resta, assim como em sua vida anterior. Em seguida, ele recebe uma mensagem de um ser misterioso que conhece tudo sobre sua vida anterior e sabe seu nome real. Também recebe uma mensagem que diz: seja bem-vindo de volta. Agora, sem muitas escolhas dentro deste mundo, no papel do maior vilão da história, ele terá que usar todo o seu conhecimento para encontrar uma forma de sobreviver até o final da história. Neste próximo mangá, a história se inicia com nosso protagonista, que acabou reencarnando em um mundo de fantasia. Era um mundo muito menos desenvolvido em termos de civilização em comparação com sua terra natal. Inicialmente, ao olhar ao redor, ele acredita ter nascido em uma família rica. 3 anos depois, ele percebe que o mundo exterior é incrivelmente vasto. Ele é filho de um duque do reino bastante conhecido. Aos 8 anos, ele começa a aprender esgrima, sendo treinado por um cavaleiro sagrado. Ao longo dos anos, ele passa por treinamentos intensos e brutais, tudo para se tornar um cavaleiro sagrado também. No entanto, isso não é tão fácil, pois ele precisa completar várias missões para se tornar um cavaleiro reconhecido pelo reino e em seguida, ser escolhido pelo Santo Graal e tomar água benta. Aos 16 anos, ele começa a vagar pelo mundo em busca de ser reconhecido pela deusa e se tornar um cavaleiro santo, mas ele não sabe como adquirir esse poder. De acordo com as histórias, acumular fama e realizar boas ações eventualmente levaria à aprovação da deusa, mas ele achava isso ridículo. Como o reino possui muitos inimigos, ele teve oportunidades de usar sua espada diversas vezes, e ao completar 20 anos, ele finalmente se encontra com a deusa. Após trabalhar como escravo por vários anos, ele finalmente se torna um cavaleiro sagrado. No entanto, após isso, ele apenas ataca os monstros sem parar, derrotando todos os seus inimigos. Ele elimina uma quantidade absurda de orcs, e após a morte do maior cavaleiro santo, ele é escolhido para ocupar seu lugar e se tornar o rei. Por ter se tornado um santo, ele não envelhece e por isso passa por muitas guerras ao longo de vários anos para proteger o reino. Ele continua lutando sozinho contra os demônios até o fim. Após 300 anos de batalha incessantes, para sua surpresa, ele se depara com os terráqueos. Na Terra existem caçadores e portais, e foi por meio de um desses portais que ele conseguiu retornar. E mesmo tendo se tornado praticamente um ser divino, ele terá que trilhar um novo caminho na Terra, em busca de ajudar a enfrentar os monstros que emergem dos portais. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com uma novel, onde ela se passa em um mundo que um dia uma grande calamidade apareceu. Torres e dungeons surgiram do nada trazendo monstros com elas. Rapidamente eles começaram a atacar os humanos, mergulhando o mundo em destruição, principalmente na Coreia, que surgiram dungeons e torres sem parar sendo atacado por monstros que eram piores que qualquer outro país. Se tornou literalmente um inferno, porém de dentro da escuridão surgiu uma nova esperança para a humanidade, que eram os chamados heróis. Eles eram capazes de lutar contra essas criaturas e aos poucos conseguiram tomar o controle das torres e dungeons. Com o passar do tempo, se recuperaram de toda essa crise. Após alguns anos, a Coreia se tornou uma potência global que rivalizava com os Estados Unidos. Como medida de segurança, decidiram fundar uma instituição de heróis, magia de ponta e engenharia mágica de última geração, que ficou conhecida como o Cubo. É onde apenas os cadentes que passaram por treinamentos rigorosos e em testes difíceis podem frequentar, e é onde o herói
herói que salvará toda a humanidade está, juntamente com seu rival. Isso foi uma explicação do contexto da história dessa novel. O nosso protagonista sabia de tudo isso porque foi ele quem criou essa história, mas o que ele menos esperava aconteceu. O mundo que ele escreveu estava diante de seus olhos. Quem é o personagem principal que vai guiar esse mundo caótico, com grandes habilidades e traços que defendem a justiça, onde no futuro ele vai lutar contra seu rival da escola que se tornou o vilão, mas ele logo descobre que é um personagem que nunca escreveu, um figurante que foi colocado na plateia apenas para preencher sem importância para sua história. Mesmo assim, ele possui a maior arma desse mundo, o conhecimento de tudo que iria acontecer, e ele vai usar isso ao seu favor para ficar mais forte e assim se tornar um dos personagens principais. Mas logo ele descobre que esse mundo não era exatamente igual ao que ele criou. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um dia por todos os lugares apareceu uma enorme quantidade de monstros. Este evento ficou chamado de calamidade. As armas modernas não tinham efeito contra os monstros. Por causa disso, a humanidade começou a entender como usar a magia. Com ela, a humanidade foi capaz de bater de frente contra essas criaturas. Essa batalha se estendeu por uma década. O nosso protagonista, conhecido como Ishikami, era a única pessoa capaz de salvar o mundo. Isso porque ele era o mais poderoso mago existente. E ele estava prestes a enfrentar o mais poderoso monstro da calamidade. Uma intensa batalha foi travada, porém nem mesmo Ishikami com sua magia avassaladora não conseguia derrotar esse monstro. Sem escolhas, ele decide usar sua magia mais poderosa, mesmo que isso custe sua vida. Para sua sorte, ele consegue eliminar o chefe final. Com isso, ele acreditava que essa batalha tinha finalmente acabado, mas como ele usou toda a sua magia, ele acaba encontrando seu fim. No entanto, após abrir seus olhos novamente, ele fica surpreso por ainda estar vivo. Porém, após olhar seu rosto no espelho, ele percebe que estava totalmente diferente. Pouco tempo depois, ele descobre que reencarnou 50 anos no futuro em um mundo pacífico onde a magia estava bem fraca. Após retornar para a academia de magia, ele percebe que os magos são apenas relíquias do passado e também existe uma classe onde os nobres são privilegiados, mas logo ele mostra seu poder derrotando alguns valentões facilmente, mesmo acreditando que iria viver uma vida pacífica. Com o passar do tempo, ele descobre um sinal de que a calamidade poderá retornar, e a partir deste momento, como o poder do grande sábio ainda é necessário, em um novo corpo ele vai ter que ficar mais forte do que antes para assim salvar toda a humanidade novamente. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista que passou toda a sua vida lutando contra o sistema predatório da sociedade. Porém, um dia ele acabou sendo morto, mas para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente, ele se depara com um ser que nunca tinha visto antes. E não só isso, ele também descobre que seu corpo estava completamente diferente. Com o pouco de memórias que ele tinha, ele começa a se lembrar que esse ser ao seu lado é sua irmã, e eles são a raça mais fraca entre os seres desse mundo, onde até mesmo os Goblins mandavam neles. Apesar de serem bastante inteligentes neste mundo, isso não significava muito. Por causa disso, eles foram forçados a trabalhar como mineradores, arriscando suas vidas em cavernas mágicas que estão cheias de monstros, mas também cheia de tesouros criados durante a Era dos Deuses. Ele e sua irmã têm um grande talento para magia. Apesar de serem respeitados no passado, após alguns eventos, eles foram proibidos de usar magia, e agora eles são mais baixo que existe o lixo entre o lixo. Com isso, ele logo acredita que morreu e foi mandado para o inferno, sem muitas escolhas agora nesta nova realidade em outro mundo no qual nunca acreditou existir. Ele vai ter que trilhar um novo caminho, sendo considerado a raça mais fraca que existe, e ele logo descobre que é um caminho semelhante à sua vida passada, mas desta vez com todo o seu conhecimento que adquiriu em sua outra vida, ele vai usar ao seu favor para ficar mais forte e com uma nova família para proteger. Ele vai usar seus novos poderes para conquistar respeito nesta terra onde a lei da selva predomina.